Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. O nosso abraço a Maria José Silva, de Ouro Preto, Minas Gerais, acompanhando a programação da Boa Vontade TV. Ela aproveita e participa aqui do nosso programa, envolvendo o nome dos familiares na poderosa corrente ecumênica de orações. E ora especialmente pelo Espírito Eterno de Neuza da Silva Gomes Jardim, sua irmã, que no mundo da verdade, mais viva do que nunca, porque os mortos não morrem, recebe o seu carinho, seu afeto e, é claro, a sua prece, que é tão importante. Você pode participar também do nosso programa, o telefone é o 0300 10 07 940 ou então pela internet, vidaplena@boavontade.com. Por esses dois contatos, inclusive, você também faz suas perguntas sobre os temas que nós abordamos aqui diariamente no Vida Plena. Hoje nós estamos falando sobre alegria, felicidade verdadeira. E para que nós sejamos felizes, é necessário uma série de coisas. Já falamos da felicidade espiritual, né, do bem-estar que surge dos nossos sentimentos, da nossa relação com Deus também sendo fortalecida, mas o nosso corpo também precisa acompanhar o nosso ritmo. É necessário que ele esteja saudável para que consigamos aproveitar tantas coisas que nos são oferecidas diariamente para que encontremos a felicidade verdadeira. Então, a gente vai falar sobre saúde aqui no nosso programa, uma constante, inclusive, também aqui no Vida Plena. Vamos falar sobre compulsão alimentar, que surge muitas vezes de diversos fatores. Dietas exageradas para emagrecer sem acompanhamento médico, estresse, frustração gerada pela correria do dia a dia, sabe aquela sensação de que não deu tempo de fazer tudo que a gente precisava fazer? Bom, esses são alguns fatores. Além disso, decepções amorosas, problemas profissionais, financeiros, muitos fatores podem provocar esse impulso incontrolável pela ingestão de comida, conhecido como a compulsão alimentar. Por que será que esses fatores emocionais geram tantos desafios com relação a isso e refletem tanto na nossa alimentação? É o que nós vamos conversar hoje. Nós estamos recebendo a psicóloga a doutora Olga Inês Tessari aqui no nosso programa. Doutora, muito obrigada pela presença no Vida Plena mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Queria começar falando com a senhora, Sim. diante de um desafio tão grande como esse relacionado, né, à compulsão alimentar, os distúrbios que não são relacionados apenas à compulsão, mas até à ausência da alimentação, a gente conhece aí alguns distúrbios como a anorexia, a bulimia, o que leva uma pessoa a desenvolver um distúrbio alimentar? Bom, na verdade, a gente não pode esquecer que o nosso corpo é uma máquina e para essa máquina funcionar corretamente, nós precisamos dar para ela o combustível correto. Então, a alimentação ela é muito importante. Então, muitas vezes, quando você não tem uma alimentação equilibrada, você provoca um desequilíbrio no seu organismo e ele, digamos, gera a compulsão, no sentido de fazer o quê? Com que você coma e, quem sabe, se você comer bastante, você acaba dando para o seu organismo aquilo que está faltando. Então, existe essa questão física. Então, a compulsão muitas vezes é associada a uma demanda do nosso organismo. Exatamente, uma demanda do organismo. Agora, existe uma série de fatores emocionais, fatores sociais que levam as pessoas a desenvolverem anorexia, bulimia, compulsão alimentar. A ansiedade, por exemplo, é o fator preponderante que leva as pessoas a terem a compulsão. Então, é aquela coisa, você está tensa, o seu corpo não gosta que você fique tensa por muito tempo, e aí ele faz com que você busque alguma forma de aliviar essa tensão. E comer é um dos prazeres da vida, comer libera substâncias relaxantes no corpo, e é isso que o corpo faz por isso que o corpo faz com que você coma, né? Justamente porque para você relaxar o seu corpo. Então, pessoas, digamos, que estão entediadas, então é muito comum, por exemplo, meninas, né, que sofreram uma decepção amorosa, chorarem com uma caixa de bombom do lado, né? Chora e come, chora e come. Por quê? Porque é comprovadamente científico que o chocolate tem substâncias que ajudam o corpo a relaxar. E sem contar que o chocolate, por ter muita gordura e açúcar, também libera naturalmente substâncias relaxantes no corpo. Então, há vários fatores que levam uma pessoa a comer demais. Porque hoje nós temos, assim, uma cultura do exagero mesmo. Pois é, uma proliferação de fast foods. Então, você tem comida pronta, a própria correria do dia a dia que te impede
sede de se sentar em casa, chegar em casa, preparar Uma um bom refeição jantar. bonita, né? Exatamente. Então, as pessoas optam por aquilo que, entre aspas, é mais prático, mas que, por outro lado, não tem quase nutriente algum. Nossa, e olha que grave, né, doutora? Porque a gente está falando aqui de um tema que é fundamental, alimentação. Não há como fugir, é necessário cuidarmos dela, mas ela se torna uma vilã. Muitas vezes a gente Sim. fala dos vícios e a gente menciona sempre dentro dessa campanha pela vida contra as drogas que a Boa Vontade TV permanentemente faz aqui na nossa programação, a gente menciona sobre os perigos do álcool, do cigarro, né, de outras drogas que devem ser, né, eliminadas dos nossos hábitos, mas a alimentação, ela por si só não é prejudicial. Porém, se utilizada de maneira incorreta, acaba se tornando um veneno para o nosso organismo. Sim, e você pode, ao longo do tempo, você pode desenvolver uma série de doenças por conta de uma má alimentação. Né? A obesidade é um bom exemplo, né, que traz consigo uma série de outras doenças, como hipertensão, enfim, problemas vários. Então, o que nós precisamos fazer, né? Hoje em dia nós temos aí a obesidade infantil. É muito comum você ver crianças muito gordinhas, né? Justamente por quê? Porque elas não têm uma alimentação equilibrada. Sim. Então, como é que a gente evita a compulsão alimentar? Em primeiro lugar, aprendendo a comer direito. Claro. Né? Porque quando você tem uma alimentação equilibrada, naturalmente, você elimina alguns fatores da compulsão. Mas é importante também que você tenha um equilíbrio emocional. Se você não tem esse equilíbrio, você acaba buscando na alimentação uma forma de equilibrar o seu emocional também. É por isso que muitas vezes as dietas não funcionam. As pessoas que fazem dieta, muitas vezes elas dizem assim, mas eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Mas o que está por trás disso? Né? É um estilo de vida, uma necessidade. Então, não adianta você tirar a comida da pessoa se a pessoa não encontrar outras coisas para fazer. Porque, como eu disse agora há pouco, comer é um prazer. Claro. Então, se você não tem outros prazeres na vida, você acaba substituindo pela comida. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, as pessoas com obesidade mórbida, que praticamente nem saem de casa, elas vão trocando prazeres da vida pelo prazer de comer. Então, não consegue passar na roleta do ônibus, não anda mais de ônibus. Deixam não... de se socializar, por Exato, exemplo, exato. e vão trocando isso pela alimentação cada vez mais exagerada. Exatamente, é por isso que a pessoa obesa, a mórbida, ela come demais, né? Justamente por quê? Porque ela não tem outros prazeres na vida. Então, repare, quando você está envolvida numa atividade muito gostosa, muito prazerosa, você não se lembra de comer. É isso que eu ia falar, se bobear, a gente passa o dia, tem que até se vigiar para que isso não aconteça. Exato. Né? E é importante a gente destacar, a gente não está destacando quando a gente menciona, por exemplo, a questão da obesidade, aqui numa discussão estética. É claro que né, as diferenças estéticas, elas são inúmeras e devem existir, inclusive. Né? Cada biotipo, cada organismo funciona de um jeito. Mas a gente sabe, a medicina comprova os prejuízos que a obesidade traz para a saúde das pessoas. Então, a gente está falando do colesterol, que muitas vezes fica desregulado, de problemas cardiovasculares que ocorrem, diabetes. Então, é por isso que a gente conversa sobre esse aspecto. E a gente tem, inclusive, uma pergunta, doutora, da cidade de São Paulo. Muito obrigada a Lúcia Nascimento. Ela quer saber se dietas muito rígidas podem se transformar em compulsão alimentar. Sim. Pode. Por quê? Porque uma dieta muito rígida, na maioria das vezes, não supre o seu corpo dos nutrientes necessários para o bom funcionamento dele. E aí entra naquele processo que eu falei logo no início. Um corpo desnutrido fica desesperado e fica te estimulando a comer o tempo todo. Você coloca ele uma pressão tão grande que uma hora ele não consegue mais segurar. Porque eu faço uma comparação. O seu corpo é como um carro. O carro, quando você deixa de colocar combustível, ele não sai do lugar. Nós saímos do lugar mesmo sem o combustível adequado. Só que nós ficamos em dívida com o corpo. Então, quanto maior a nossa dívida com o nosso organismo, mais ele vai nos cobrar. Certo. A gente tem mais uma pergunta de Natal, no Rio Grande do Norte. O Fernando Clóvis, ele quer saber como a pessoa pode identificar que está sofrendo com pressões do dia a dia, descarregando essas frustrações na alimentação. O indício de que a pessoa está em compulsão é o aumento do peso. Certo. Né? Então, você percebe que você está engordando. Então, preste atenção na sua alimentação. Preste atenção se você está ingerindo os nutrientes necessários, se você passa muito tempo sem comer. Porque, às vezes, nós passamos muito tempo sem comer e, quando nós nos encontramos com a comida, é um desespero mesmo. Né? E muitas vezes não tem nada a ver com a compulsão. É o próprio organismo desesperado em busca de nutrientes.
nutrientes. Não sabe quando vai se alimentar de novo e precisa guardar aquele Exatamente, precisa guardar aquilo. Então, se você, digamos, você comeu uma refeição, mas você termina a refeição e você sente que falta alguma coisa, você quer comer mais alguma coisa, ou então, por exemplo, você jantou, né? E você acabou de jantar e você quer comer mais um docinho, um salgadinho, um bolinho, enfim, você nunca está satisfeito, você sempre quer comer algo mais, isso pode ser um indício de compulsão. Sabendo que a fome está saciada e mesmo assim não conseguir se controlar para comer também é um indício? Isso é um indício, né? Se você está passando por vários problemas na sua vida, se você está estressado, se você está infeliz, tudo isso pode colaborar para que você tenha compulsão. E principalmente aquelas pessoas, né, que se isolam do convívio social por N fatores, isso também pode colaborar para a compulsão, porque ela fica em casa, ela não tem contato com as pessoas e ela troca os prazeres do contato social pela comida. Acompanhamento médico é importante, então, nesse processo? É importante o acompanhamento médico, é importante o acompanhamento psicológico, né? Porque muitas vezes a pessoa se deixa levar pela compulsão justamente porque ela tem problemas emocionais mal resolvidos. Então, há tratamento? Sim, há tratamento e solução. Tanto que eu digo que se você equilibra o seu emocional, se você equilibra o seu nutricional, né? Você dá para o seu corpo todos os nutrientes que ele precisa, você consegue manter um peso estável pela vida fora. Perfeito. E uma vida saudável, acima de tudo, porque de fato, né, a gente traz aí muitos desafios associados não só ao aumento, ao ganho de peso, mas inclusive a hábitos desregulados. Muita gente se envergonha, a pessoa acaba se sentindo constrangida por conta daquele comportamento, enfim. A gente vai continuar conversando sobre esse tema em outras oportunidades. Doutora Olga, queria agradecer a presença da senhora por esse bate-papo aqui conosco. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre esse tema, pode encaminhar para a gente. Nós traremos as respostas em outras oportunidades, debatendo esse assunto novamente e também encaminhando para a nossa convidada de hoje, a doutora Olga Inês Tessari, psicóloga, esclarecendo a gente sobre essas questões.